Como é que é, rapaziada? E sejam bem-vindos a mais um videozinho, mais uma jornada do qualificador aberto. E hoje só vamos ter a simulação do qualificador aberto. Vou ter umas cenas combinadas e tal. Então hoje só dá qualificador aberto, não vamos mostrar a simulação da batalha, nem da liga conferência, ok, malta? Mas vamos mostrar a simulação do qualificador aberto e vamos ao fórum da Sevo, ok? Hoje vamos ao fórum da Sevo, é coisa rápida, ok? Portanto, vamos passar já para a simulação. Jogo complicado hoje, jogo muito complicado contra o Mr. José Carvalho, ok? Ele está a fazer uma evolução de plantel soberba, é um treinador de Portugália, vai-nos causar muitos problemas, ok? Vamos jogar em casa, mas com os pés bem assentes na terra, que ele tem uma equipa o dobro melhor que a nossa, o dobro. E por isso vamos jogar no 6-3-1, ok? 6-3-1, acho que o adversário vai no 4-5-1. Será que o 6-3-1 vai pintar hoje? Vai conseguir vencer o Mr. José Carvalho? Vamos lá ver. Ok, Lacomi recebe a bola de Pearson. Mata peito e voleia. Lacomi. Ai, Lacomi era o primeiro da partida. Lacomi, meu puto. Ok, estamos a acreditar. Amarelo para Inácio. Mateus Nunes falha uma oportunidade. Son. E um Min chuta a longa distância. Anda lá, Son. Anda lá, Son. Ai, Son. Son, meu menino, Son. Anda lá. Amarelo para De Bruyne. Amarelo para Emiliano Martínez. Amarelo para Lacomi. Estamos a levar muitos amarelos. Lávia vai tentar o pontapé de longe. Anda lá, Lávia. Estamos a falhar tantas oportunidades hoje, malta. Nesta conta. Ontem não foi assim. E hoje estamos a falhar muitas oportunidades nesta primeira parte. Até tivemos a dominar o jogo. Vamos tentar a segunda parte. E vamos tentar chegar à vitória. Eu estou a acreditar, malta. Eu estou a acreditar. A primeira parte foi soberba. Vamos lá ver se a gente consegue, na segunda parte, concretizar aquilo que fizemos na primeira. Anda lá. 20 minutos de jogo para terminar. Estamos nos 80 minutos agora. Não está a haver nenhuma oportunidade e vai terminar empatado com o Mr. José Carvalho. Mas a gente achou que podíamos ter conseguido vencer este jogo. Podíamos, ok? Era um jogo que quase podíamos alcançar a vitória e não conseguimos alcançar. Vamos ver a estatística para ver como é que foi em termos de posse de bola. Vamos lá ver. E foi equilibrado, malta. Foi equilibrado num jogo em que ele tem uma equipa muito mais forte que a nossa. Muito mais forte. Fomos no 6-3-1 e o 6-3-1 foi muito bom. Muito bom. Teoricamente a nossa equipa não jogou tão bem, mas vejam o lado adversário, né? Vejam o lado adversário e comparem. Mas a nossa equipa jogou muitíssimo bem. Jogou muitíssimo bem. Estou orgulhoso. Queria a vitória. Não alcançámos, mas foi um empate contra um adversário difícil. Empate em casa e o próximo jogo é fora de casa contra o próprio. Contra, novamente, o Mr. José Carvalho. E ele desta vez em casa vai tentar nos causar ainda mais dificuldades. E temos que fazer um bocado de evolução. De evolução plantel ainda mais. Porque vai ser muito complicado jogar fora de casa contra ele. Acho que vamos fazer uns amigáveis. Deixa eu ver como é que está aqui o plantel. Ok. Já temos Tiago Silva. A gente teve que comprar o Lodi ao Palhaço pelo valor máximo, porque não tínhamos jogadores para 6 defesas, tínhamos suficiente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Não vou vender o Uribe. Eu vou meter à venda talvez o Renan Lodi por 16 milhões no máximo mesmo. Okay? Pode ser que eu consiga vender de volta. E vamos fazer os amigáveis. Mas em vez de metermos o Renan Lodi, vamos meter o Tiago Silva. Ou não? Não, mas ele não vai evoluir muito. Ele não vai evoluir. Nós não vamos dar tanto ênfase ao Lodi. Portanto, vamos deixar o Lodi no banco. Vamos meter o Tiago Silva. E vamos fazer os amigáveis e já voltamos. Último amigável. Está-nos a correr bem, por acaso. Só empatámos ali o jogo contra o Igor. Vamos ver. E vitória contra o Alfoda. Ainda bem. Espera aí, se calhar... Não, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. 5 amigáveis. Chega perfeitamente. Vamos fazer os treinos. 4 vitórias e um empate. É excelente.
Meter aqui o Sone. Vamos meter o Uribe, passa para 93. Vamos meter mais quem? O Inácio, vamos meter o Inácio. E vamos meter o Emiliano Martínez. Okay? Temos resultados, como é que ficou hoje, malta? Como é que ficou? Portanto, temos o Nuno Rafael a ganhar 1-0 ao Eduardo. Okay? Grande vitória do Nuno Rafael. Jogo equilibrado, cai para o lado de casa. Pablo Soler perde 2-0 com o Tomard. O Pablo Soler é super dominado. E o Tomard, com uma equipa soberba, consegue ganhar no 4-3-3 facilmente, fora de casa. Aqui, Daniel Manchilha perde em casa com o Cruyff. O Cruyff está muito bem mesmo, consegue dominar fora de casa. E o Lenz do Bolador a perder com o Paulo R7, ok? Leva aqui um vermelho no início, é complicado. E o Paulo R7, com mais domínio, consegue fora de casa vencer. O Israel ganha 2-1 ao HS Mito, num jogo dominado pelo Israel. E Miklax a ganhar ao Ricky Fig, malta. Miklax a ganhar ao Ricky Fig. O Ricky Fig poderá não ir ao campeonato itático no próximo campeonato itático, porque ele está em vias de não passar nos grupos, ok? Aqui uma surpresa muito desagradável mesmo, não estava à espera. Miklax, com um pouco menos posse de bola, consegue, num jogo equilibrado, marcar golo aos 80 minutos e vencer o encontro. Miklax muito bem aqui neste jogo. João Gueiras já ganha 2-1 ao Jorge. Olha o outro treinador que pode estar em vias de não passar, vamos ver. Ele está com 3 pontos neste momento, o Jorge, mas este jogo ditou alguma coisa, ok? João Gueiras aqui a dominar e a vencer em casa, 2-1. O MGL, que é o Miguel, ganhou 4-0 ao Catorrento, num jogo dominante do Miguel. Ricky Cardezão a perder 2-0 com o Igor. Igor volta às vitórias, no jogo super dominado, com o 4-4-2 fora de casa. E o Coimer a ganhar 6-0 ao Mr. Diniz. Que vitória do Coimer. O Coimer está muito bem nesta fase de grupos, super dominante no 4-4-2 e vence por 6-0. Crimes a empatar em casa com o JMF. Olha, o Crimes aqui a ser dominante e a não conseguir chegar à vitória. Muito azar aqui do Crimes, muito azar. O JMF é mais eficaz. Aqui, muito azar aqui para o Crimes. Carlos Figueiredo a empatar também em casa no mesmo resultado, mas neste caso Luís Will merecia a vitória. 72% de posse de bola para o Luís Will e o Carlos Figueiredo com uma sorte dos deuses, não é? 66% de conversão. E mesmo ia jogar com menos um, malta. A jogar com menos um, Carlos Figueiredo consegue impedir a vitória. E, quer dizer, o Luís Will é que impediu a vitória do Carlos Figueiredo, ok? Vejam só. Aqui, bem, este jogo é inexplicável mesmo. Inexplicável. Sem palavras. Palhaço a ganhar 2-0 ao Linhares, num jogo dominante do Palhaço. Lofoda a ganhar 3-0 ao Durães, domínio completo do Lofoda. E Itch PT a perder em casa com o Osvaldo. E o Osvaldo continua muitíssimo bem a ser dominante no 4-5-1 fora de casa. Okay? Classificação. Como é que isto está, malta? Como é que isto está? Portanto, no grupo A, primeiro lugar Nuno Rafael e segundo Tomard, 7 pontos cada. Depois, no grupo B, temos Paulo R7 com 7 pontos e Cruyff com 7 pontos também, igual, ok? E Paulo R7 aqui a surpreender até com 7 pontos, eu acho. E Cruyff está muito bem, o Cruyff foi sempre um grande treinador. E aqui a mostrar isso mesmo. No grupo C temos Israel em primeiro com 9 pontos, mais 3 pontos para Israel e passa para a próxima fase, e Miklax com 6 pontos. Aqui a surpresa desagradável de Ricky Fig. No grupo D temos Miguel, este treinador que eu não conhecia por acaso, e está aqui com 9 pontos com o Benfica, muito bem. E João Gueiras aqui em segundo com 6 pontos. Olha o Jorge, pode ser eliminado, vamos ver se ele é, vamos ver se não é. Ok, ele é um grande treinador, pode ser que consiga aqui dar a volta ao resultado. No grupo E temos Coimer com 7 pontos, Igor com 6 pontos em segundo. No grupo F temos Carlos Figueiredo com 7, Luís Will com 5 pontos. E está muito repartido. Eu acho que está muito repartido este grupo que eu achava que ia ter 2 candidatos altos ao título de passar, não é? Luís Will aqui a mostrar que está cá e que pode fazer a folha a Crimes e a Carlos Figueiredo, vamos ver. No grupo B temos Palhaço com 9 pontos e Missa José Carvalho com 4, e nós aqui também com 4, e o próximo jogo vai ser com Missa José Carvalho outra vez. Vamos tentar
o empate outra vez ou até uma vitória, mas vai ser muito difícil mesmo. Já vamos ver o valor plantel. No grupo H temos Osvaldo com 9 pontos, Lofoda com 6 pontos. Osvaldo mais uma vitória e está nos oitavos de final desta qualificador aberto do campeonato ditático. Okay? Temos o valor plantel, temos Tomard com 1209 milhões, Mr. Zé Carvalho com 1182 milhões e Crimes com 1129 milhões. Vejam só, eu estou com 656 e consegui empatar com o Mr. Zé Carvalho, que está com 1172 milhões. Okay? Vejam só, foi um empate muito bom e podia ter dado vitória. Vamos ver aqui a equipa do Tomard, como é que está. Está uma equipa soberba. O Olunde está com 132 de overall e a valer 245 milhões. Anthony em 127 de valor, né? E Garnache 112. Depois aqui Douglas Luiz 112 e Mount 108. E depois a defesa Tagliafico com 111, Nagomi 108, Dalot 103. Depois tem aqui um defesa central de 41 anos que é o Dias de 108 e depois o Mujanik de 15 anos de 126 de overall. Okay? Agora vamos dar aqui um saltinho aos golos, na aba dos golos. Portanto, quem é que tem mais golos marcados? É sim o Miguel, com 12 golos marcados, e até o momento Eduardo com 0 golos marcados, Pablo Soler com 0, Linhares com 0 e Durães com 0. Quem tem mais golos sofridos é o Mr. Danis, e quem tem menos e quem ainda não sofreu foi o Osvaldo, okay, com 0 golos sofridos. Em cartões amarelos, Durães tem 9 e JMF ainda não houve um único cartão amarelo. E nos cartões vermelhos tem Pablo Soler a dominar com 2 cartões vermelhos. Vamos então dar aqui um saltinho ao AFC Sport, okay? AFC Sport, aqui o site brasileiro do OSM. Eu não sei porque é que eu não estou logado, não sei porquê, mas não interessa. Está a haver inscrições para as Copas Sebo Nostalgia de 2024, ok? Malta, quem é recente no OSM e não conhece esta competição, é uma competição que tem o formato de campeonato nacional português, ok? Em que as ligas são de nostalgia e acho que e depois as várias divisões. Tens divisão promessa, que tens que ter entre 50 a 350 jogos acho que é numa das contas, exatamente, como me diz aqui. Depois sub 700 assim, Master assim, Senior assim. Eu já disse num vídeo, o vídeo do meu canal, que é das várias competições do OSM. É só passarem no meu canal e está lá. A mostrar a Copa Sebo Nostalgia. E as inscrições estão a decorrer neste momento. Não sei quando é que termina. Está aqui um saltinho, veja lá ver. Portanto, o prazo de final de inscrição 26/1, ok, malta? Portanto, inscrevam-se. É uma competição muito interessante mesmo. Depois de quem vencer da Copa Jovens, dos Sub 700, etc., vão criar uma liga total, ou é o top 3 ou uma cena assim, criar uma liga só para determinar quem é o vencedor de todas estas Copas, ok? E portanto é uma competição muito interessante para vocês participarem, ok? Agora, vamos então aqui primeiro, acho que é 6 dias de torneio preparatório do Sebo. Temos o Campeonato Nacional Brasileiro, Liga Nacional Brasileira, Copa Brasileira vai 2 semanas. Vamos primeiro ao Campeonato Nacional Brasileiro, que eu sei que está a decorrer neste momento. Deixa-me lá ver. Portanto, neste momento, Campeonato Nacional Brasileiro... já terminou até. Já terminou e temos um novo campeão brasileiro, que é o Capiva. Muitos parabéns ao Capiva. Segundo lugar tem o Jetson Conte. E depois no terceiro tem o Z Kings. Muitos parabéns aqui a estes treinadores. Com o melhor elenco temos RPIF com 2.287 milhões de euros. Milhões, pronto. Eu vou dizer milhões porque a malta do Brasil depois é os reais, não é? Então vou dizer milhões. Melhores ataques temos Luís Madureira com 70 golos marcados. E melhores defesas temos o Tifla com 21 golos sofridos. E depois acho que o top 3, ou então acho que é o top 5, vai ao Mundial Individual de Treinadores do OSM. Vamos ver. Mas foi este o Campeonato Nacional Brasileiro. Agora vamos aqui ao torneio preparatório, se não me engano. Eu não sei em quando é que isto está. Deixa lá ver. Isto foi há uma semana.
mandaram um post. 2024 e foi... Ok. Vão retornar em 2025 com a TPS. Portanto, não é nada demais. E deixa-me ver o que é que temos aqui na Liga Nacional Brasileira de Grupos. Vamos lá ver. Ok, eu acho que... isto já foi sorteado as divisões e tudo mais? Não, já foram vistos campeões. Ok. Na primeira divisão temos o Alibasters, Dynamis e da Goodwin no top 3. Depois na segunda divisão temos os Terminadores, Rivalidade e United Nations. E depois na terceira divisão temos Guerreiros Hooligans, Nação Brasil e Seleção de Elite. Okay? E o vencedor da grande competição foi o Alibasters. Muito bem, sim senhora. Okay? Portanto, não temos comentários do vídeo de ontem e por isso vamos finalizar o vídeo por aqui. Okay? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maravilhoso, deixar aquele comentário que ajuda imenso e dá mais conteúdo ao vídeo. E é isso. Deixem aquele like, subscrevam o canal se não são inscritos. Okay? Muito importante. E sigam-me no TikTok. Eu hoje meti mais um post de TikTok. Neste caso foi um jogo contra o Johnny. Okay? 2 jogos que eu meti esta semana contra o Johnny. Portanto vão lá ver no meu TikTok. LemmyOSM. Mas acho que é Lemmy_OSM. Vocês têm aí na descrição do vídeo. Tem na descrição, está aí o meu TikTok, é só verem. Portanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e fui.